Olá a todos, uma ótima noite para todos que nos acompanham em todas as terças-feiras na nossa live. Que tenhamos uma noite bastante elucidativa, porque hoje o tema é bom. Hoje vamos falar sobre um tema bastante importante, porque tem muitas, conhecemos muitas vítimas de relacionamento abusivo que não nem sabem que sofrem com isso. Então, que tenhamos hoje bons esclarecimentos. O nosso convidado de hoje já está a postos, né, professor? Boa noite, uma grande alegria. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por prontamente aceitar falar sobre um tema tão importante. Como eu vinha falando aqui no nosso preâmbulo, poucas pessoas, muitas vezes as pessoas não sabem que sofrem com isso. Muitas vezes as pessoas estão num relacionamento abusivo e elas não têm ideia, não têm noção de que estejam ou que sejam vítima de um relacionamento abusivo, né? E a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso. Muito boa noite, muito obrigado novamente. Eu gostaria que, antes de você entrar no tema, falasse um pouquinho do seu trabalho, do trabalho do Flow e do seu trabalho também. Tá bom. Bom, boa noite a todo mundo presente aí, né, nessa live. Vamos passar alguns minutos juntos. Tomara que seja bom para todos nós, né, que a gente possa ter uma boa conversa, né, e uma boa noite aqui. O tema é meio espinhoso, meio triste, mas a gente vai fazer com que seja, pelo menos, mais tranquilo da gente tratar, né? O Flow é um espaço, é o nome, né? Espaço Flow é o nome aqui da minha empresa, né? Onde trabalho minha esposa, que é psicóloga também, está aqui na sala com a gente, a Soraya. Trabalha também a Júlia, que também está aqui com a gente, né? E a gente faz uma série de trabalhos, né? A gente atua como psicólogos, mas também como pesquisadores, né? A gente produz material, né? Material didático, a gente produz palestras, encontros, dá suporte aí para empresas, para instituições, uma série de trabalhos, todos relacionados com o desenvolvimento humano. Então, tanto que o nome, né, é Espaço Flow, de Espaço de Desenvolvimento Humano, né? Então, esse é o Espaço Flow, né? Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Esse é o trabalho que a gente faz, né? Agora, no Espaço Flow como psicólogo, mas também em vários espaços universitários, né? Hoje a gente tem aqui vários alunos da Unisa, meus alunos queridos, então a gente está encerrando o semestre, né? Então, a live também é uma celebração de fim de semestre, né? Então, está todo mundo por aí, muitos amigos. Então, essa é a nossa rede, né? Que está sempre aqui presente e tudo mais, né? Aliás, foi uma Então, torrente de elogios, né? Desde que ah, nós é? começamos desde que nós começamos aqui a divulgação da nossa live, choveu de alunos, principalmente, né? Ah, que maravilha! Ah, que estou esperando! Ah, meu Deus! Ah, que não passa o tempo! É o professor, que maravilhoso que ele é! Está com bastante Os fã. alunos são bonzinhos, Isso não é à toa, bonzinhos. né? Isso não é à toa. Meus alunos são bonzinhos, são umas gracinhas todos. Alguns podem ser bons, mas muitos foram muitos. Então, acho que eles têm um pouco de razão, né? Bom, vamos lá, tomara que seja. Vamos lá. Que bom. Então, vamos Boa lá. noite a todos. Isso. A palavra é Você sua. quer começar perguntando alguma coisa ou Não, já vamos? fica à vontade, as perguntas vão surgindo, né? Durante as colocações. Luiz, obrigado, Luiz.
Então, olha, eu né, fui provocado, né, para esse tema pelo Ronaldo, né, ele que provocou, né, e, e aí fiquei pensando um pouco sobre o que a gente poderia falar, né. Então, penso aqui em falar alguns minutos para contextualizar um pouco de onde eu estou falando, né, e depois aí a gente vai na conversa, tá bom? Então, a gente, né, o Ronaldo provocou assim, queria que a gente falasse sobre relacionamentos abusivos, comportamentos abusivos, né? Então, eu fiquei pensando assim, né, primeiro na palavra relacionamento, né? O que que significa relacionamento? Então, hoje a gente tem relacionamento com o banco, relacionamento com o cliente, relacionamento, né, com as empresas, né? Então, o conceito de relacionamento tem também se ampliado demais, né? E muitas vezes ele é tomado por um ambiente, um olhar bem capitalista, né, de relacionamento, relacionamento como troca, né? Então eu dou e eu recebo na mesma medida, né? Eu dou algo que eu possuo, eu troco por algo que o outro pode também me dar, né? Então, esse modelo de relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, muitas vezes a gente já fala de um modelo um pouco capitalista, né, no sentido de troca. Na verdade, quando a gente fala de amor, nem sempre essa troca é tão justa, né? Então, quando a gente fala de relacionamento abusivo, especialmente no casamento, tal, muitas vezes essa discrepância entre o que um pode dar e o que o outro precisa receber tá muito forte, né? Mas eu queria, antes de entrar nisso, eu queria falar de três formas, né? Três pontos que esse modelo de relacionamento mais capitalista, mais de troca, acabam trazendo para a gente. Eu acho que esses três pontos vão explicar muita coisa das relações abusivas, né? Eu vou falar sobre uma perspectiva assim, de um olhar de quem olha aqui do sul do planeta, né? A gente tem o norte do planeta, né? Então a gente tem todas as culturas do norte, né? Culturas europeias, norte-americanas, tal, que nos influenciam muito desde o tempo, né? Da nossa colonização. Então a gente vem sempre com essa influência europeia, principalmente, e depois, já no nosso século, muito fortemente americana, mas sempre do norte. Então, esse é um ponto que é importante, né? Só agora, com muita dificuldade, com muita luta, a gente está olhando para nós aqui, para o sul olhando para o sul. Então, nós olhando para a nossa cultura, né? Nós olhando para a nossa maneira de ser, para a nossa maneira de se relacionar, isso tem sido uma conquista muito recente, mas é um ponto de partida muito interessante assim, para a gente colocar, né? Porque quando a gente olha para o norte, a gente vê que a gente tem uma herança de modelos de relacionamento, uma herança patriarcal, uma herança colonialista, né? Uma herança que também, vamos dizer assim, muito capitalista também, né? No sentido mais teórico, né, do que seria o capitalismo, né? Não no sentido metafórico como eu usei no início, né? Então, assim, sob o ponto de vista do modelo patriarcal, a gente herda toda a herança europeia que vem dos gregos, dos romanos, né, em que a família era completamente patriarcal. Nos gregos a mulher não tinha direito nenhum, né? A mulher não era considerada nem cidadã, a mulher não votava. Então, né, na democracia grega, tão importante historicamente, né, tão fundamental para tudo que é o Ocidente, né, a mulher e o escravo eram as duas classes de pessoas que não votavam, né?
Então, a gente recebe essa herança, né? Porque a gente foi colonizado por europeus. Então, a gente já recebe ali uma herança patriarcal muito forte, né? Se a gente caminha um pouco na história, quando o Brasil foi descoberto, ou né, foi conquistado, colonizado, invadido, né, que a gente estuda que foi descoberto, né, é, no século XVI, a Europa vivia, né, mergulhada na era vitoriana. Né, e depois essa era vitoriana vai se estender pelo século XVIII, né, vai chegar até próximo do século XIX. Né? E qual era o modelo, né, de família da era vitoriana? Né? Era um modelo completamente patriarcal. Então, a esposa em casa, cuidando dos filhos, né? O homem que saía, né? Tinha toda uma questão até de domínio sobre os corpos, né? Então, quer dizer, o homem tinha direito, por exemplo, ao prazer, mas não a mulher. A mulher tinha que ser casta, né? A mulher tinha que ficar ali, né, para ser o cerne ali da família, né? Aquele lugar dentro da família. Então, isso vai estabelecendo uma série de relações, algumas patriarcais, né, na questão do seio da família, mas também relações sociais, né, no sentido de mulheres para dentro de casa e mulheres para fora de casa. Então, corpos para dentro de casa, corpos para fora de casa. Então começa ali a gente quando né, na época da colonização brasileira, a gente vem já ali sob o ponto de vista patriarcal, já recebendo uma herança patriarcal que depois se perpetua, continua, e também uma herança colonizadora. Na colônia, isso no mundo inteiro, né? Brasil, na África, no Caribe, quer dizer, quem foi colônia ficava sempre submetido à metrópole, sempre produzindo para a metrópole, sempre sendo abusado pela metrópole. Quem tem a oportunidade de ir para a Europa, né, vai para a França, vai para a Inglaterra, vai para Portugal, vai ver lá o ouro do Brasil. Né? Estão por ali, pelas igrejas, estão ali pela arquitetura, todo o ouro que foi tirado do Brasil. Então, essa visão colonizadora, né, de que a colônia está ali para ser submetida, também é algo próprio da nossa história. Mas fala, bom, o que isso tem a ver com relacionamento abusivo? Bom, a gente vai clarificar isso ao longo da fala, né, mas de cara, se você pensa, por exemplo, numa relação de abuso entre homem e mulher, em que o homem é o abusador, você vê tanto a questão patriarcal como justificativa disso, e a gente ouve isso, a gente ouve nos jornais isso, não estou falando de história agora, né? Eu sou o homem da casa, ela tem que me obedecer, ela não me obedecia, eu bati mesmo nela. Quer dizer, essas falas são falas do quê? São falas do homem, mas também do colonizador. Né, do tipo, esse corpo me pertence, essa força de trabalho me pertence. Né? Então, e é também capitalista, né, no sentido de que é uma exploração. Né? Então, a mulher está lá para cuidar da casa, para ser empregada do cara e para ficar quieta e para ficar submissa. Quer dizer, é um modelo que é patriarcal, que é colonialista e que é capitalista. Né? Entender isso é fundamental. Né? Você fala, bom, mas por que a gente vai entrar por isso e não pela questão, por exemplo, se o homem que é violento, que comete um feminicídio ou que bate na mulher, tal, por que a gente não vai tratá-lo como doente? Que foi uma questão que a gente discutiu fora, né, da live, né? Porque não é uma questão de doença. Né? Raramente é uma questão de doença. Uma esquizofrenia pode estar ali, uma crise psicótica pode acontecer, mas isso é uma eventualidade. Ou né, os famosos psicopatas, né, ou antissociais, como a gente diz, pode acontecer. Mas eles são 2, 3% da população geral, né, no geral. Né? Aqui a gente não está falando de doença, aqui a gente está falando de crime mesmo, de caráter.
de um ser humano que olha para outro ser humano com. E aí a gente não pode aceitar isso, né? Entendeu? Então, isso não é uma questão que é tratável, né, no campo da clínica, por exemplo. Então, não dá para eu ficar, por exemplo, num atendimento de casal, e onde há um abuso por parte do marido, por exemplo, e falar assim, não, olha, você não deve bater na sua esposa. Aí, né? E na outra sessão ele bate. Não, mas olha, a gente já conversou sobre isso, tá? E na outra sessão ele bate. Não pode. Não pode, porque você entra num circuito de conivência ali, né? Então, não dá. Então, a gente tem que olhar sobre esses pontos de modelos, né? Então, vamos dizer assim, é muito comum a gente perceber que em modelos de abuso há um certo pensamento colonialista, do tipo assim, olha, a tua força de trabalho serve para, de alguma forma, para o meu prazer, ou para o meu bem-estar. Então, ó, você tem que cuidar da casa e não enche o saco. Você tem que fazer não sei o quê. Né? E aí você fala, bom, esse modelo ele não é um modelo único daquela família. Esse é um modelo, por exemplo, que as empresas adotam. As empresas adotam esse modelo. Por que que mulher ganha menos? Com a mesma formação, no mesmo cargo e ganha menos. E ganha menos, estatisticamente. Você puxa ali, né, os dados do Ministério do Trabalho, você vai ver, as mulheres ganham menos. Por que ganham menos? É um pensamento ainda colonialista, do tipo assim, a força de trabalho da mulher vale menos. E, bom, recentemente você ouve empresários dizendo isso, não, mas também a mulher fica grávida, a mulher fica afastada por tanto tempo, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso são formas de abuso. E que a gente vai aceitando porque a gente tem uma espécie de formação patriarcal, colonialista, né? Que é verdade, né? A Jaciane, né, tá falando aqui que também o modelo patriarcal é percebido na religiosidade. Então, algumas religiões também, Ela fez uma né? pergunta aqui bastante interessante, a Jaciane, que eu estou deixando você terminar para poder. Aí a gente vai anotando, aí a gente vai conversando. Isso, isso. Mas outro dia, por exemplo, né, essa questão do Sul, da gente fazer do nosso jeito, você sabe qual a porcentagem de mulheres no Congresso da Bolívia? Sabe, Ronaldo Constituição? Não, 50%. 50%. E do nosso Congresso? não faz Quantas mulheres tem no nosso muito Congresso? poucas. Não chega a 10%, talvez. É muito pouco. Então, por quê? Porque a gente segue muito esse modelo, ou europeu, ou americano, que é tradicionalmente um modelo patriarcal e um modelo colonialista, com toda certeza, né? Então, assim, esse modelo, né, ele tem como base tratar o outro ser humano como um ser humano de menor valia, um ser humano que vale menos, né? Então, isso é realmente um problema, assim, a gente tratar, né? E é um problema que vai além, acho, dos relacionamentos e muito além também das questões de saúde, né? Então, na verdade, quando a gente fala de feminicídio, quando a gente fala, né, dessas questões, a gente tem que ter em mente que a gente vive numa sociedade em que todos os modelos são masculinos. Então, a nossa forma de trabalhar é masculino. Nossa forma de estudar, por exemplo, né, quando você chega na educação infantil, não. A educação infantil ainda está meio próxima de um espaço maternal, tal. Mas quando chega no ensino médio e no ensino superior, o modelo ainda é um modelo patriarcal, masculino, tal. Na universidade, a gente ainda costuma ter, por exemplo, reitoras, né? Na universidade que eu trabalho, é uma reitora, né? Mas você tem ainda modelos, né, onde a estrutura ainda é muito masculina, né? Então, a gente tem todos esses modelos em todos os lugares.
né? E aí fica difícil, né? Quando você olha estruturalmente, né? De você perceber que realmente o que está por trás ali é uma desconsideração, né? Com o feminino, né? Na nossa sociedade de maneira geral, né? É claro que a gente pode falar assim também, mas não são só as mulheres que são abusadas, né? Então, é verdade, mas aí a gente vai ter que expandir esse modelo de pensamento, de sociedade e tal, para todo tipo de grupo, né? Para todo grupo social que esteja em posição inferior, né? Ou que seja considerado, né, nessa relação de poder. Então, quem está fora disso? Só quem é eurocêntrico, né? Europeu, de origem europeia, heterossexual e homem, né? Então, homem europeu heterossexual, esses têm um privilégio na nossa sociedade, né? A partir daí você tem toda uma escala. Mulheres, né, europeias estão abaixo, né? Se ela for pobre, mais abaixo. Se ela for negra, mais abaixo ainda. E se ela for gay, mais abaixo ainda, né? E os homens também, mesma coisa, né? Quer dizer, homem hétero, né? Hétero e europeu. Se ele for negro, tá abaixo. Se ele for negro e pobre, mais abaixo. Se ele for negro, pobre e gay, mais abaixo ainda, né? E aí você fala assim, mas isso é um absurdo, é uma doença, tal. Mas acontece também na empresa, né? Então as empresas estão se refazendo, né? Se revendo, abrindo também, sabe, cotas de diversidade e tal, mas é difícil, né? As empresas estão tentando, né? As universidades estão tentando, né? Com as cotas por etnias, cotas sociais. Então a gente tá tentando, mas o que a gente vê de maneira geral é você ter um padrão de, de privilégio, que é um padrão bem claro, e aí todo mundo que não está encaixado nesse grupo privilegiado, ele sofre abusos, e aí os abusos dos mais variados tipos, né? Homofobia, feminicídios, discriminações de todo tipo, né? Entendeu? Então é o que a gente vê, e você vê acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Com a forma como a polícia trata, né, a população negra nos Estados Unidos, né, e também como trata no Brasil, como trata, como entra nas comunidades, como faz tudo isso. Então, tudo isso são reflexos, são abusos, né? E são relacionamentos abusivos, né? O relacionamento da polícia com a sociedade, o relacionamento do patrão com o empregado, o relacionamento são os mesmos níveis de abuso que a gente vê nas relações afetivas, né? Então, o que eu quero dizer é assim, que é preciso que a gente eduque as relações de maneira geral. E aí, é claro, né? Vai chegar na relação familiar, sem dúvida nenhuma. A família é um núcleo social, ela reflete os valores sociais, né? Então seria meio hipócrita, né, você tratar o relacionamento abusivo como uma doença, então do tipo assim, então a gente, sei lá, vai internar, vai fazer terapia, vai dar remédio, né? Quando a gente olha, na verdade, né, os relacionamentos abusivos, eles são reflexos de espelhos, né, reflexos especulares, né, de formas de relacionamentos sociais que estão em todos os lugares, né, que estão refletidas em todas as situações sociais, né? Então, assim, qual é o caminho de aprendizagem que tem que fazer? Basicamente, é assim, que nós, seres humanos, somos iguais e precisamos aprender a nos tratar com essa igualdade. A gente precisa acreditar nisso. Na sociedade brasileira, falando de nós, né, para não ficar comparando com os outros, tal, eu acho que a gente não é igual, a gente não tem igualdade, a gente tem muita desigualdade, a gente não respeita a diversidade.
o diferente nos assusta, a gente tem medo, a gente quer o igual, a gente quer o padrão. Então a gente se fecha em condomínios, a gente se fecha em clubes, a gente se fecha em grupos no WhatsApp, sempre de pessoas iguais a nós, né? E aí, quando a gente faz isso, né, tem um, vamos dizer assim, uma estrutura da psicologia social que fala isso, né? O meu grupo e o outro grupo. Quando eu divido o meu grupo e o outro grupo, então os privilégios são sempre do meu grupo. O que está correto é sempre o meu grupo. O que faz tudo, né, tudo certinho é sempre o meu grupo. Onde está, né, o conteúdo sombrio, né? Onde está o erro, onde está o crime, onde está aquele que não faz certo, sempre no outro grupo, nunca no meu. Então, quer dizer, se eu começo, quanto mais eu me fecho, né, em grupos, mais eu vou promover a desigualdade, a discriminação, a projeção dos meus conteúdos no outro grupo, né? E daí para você partir para o abuso é fundamental, né? Então, daí tem certas coisas assim que são, né? Quer dizer, quando você faz esse olhar, tal, então você vai falar assim, ó, não pode, marido bater em mulher, não pode. Ah, mas se cuidar, se ele for para a igreja, não. Primeiro vai para a delegacia, né? Depois vai para o psicólogo, para a igreja. A hora que o cara cair na real, falar que ele perceber que o que ele cometeu é um crime, né? É uma discriminação, é um abuso, é uma desconsideração com outro ser humano, é achar que o outro ser humano é, é menor, é inferior, né? É, é desumano com o outro, né? Quando aprender isso, aí tudo bem, aí vamos ver outras formas, né? Senão, não dá, né? Então, eu acho que esse é um cenário, né? Agora, como mudar isso, né? Que é a velha questão, né? Então, a gente fala, tá, o diagnóstico é esse, como é que a gente muda, né? Como é que a gente muda isso, né? Então, eu acho que a primeira questão, que é sempre muito delicada, é a seguinte, né? Não dá para a gente deixar na mão de quem tem o privilégio acabar com o privilégio. Quem tem o privilégio não vai acabar com o privilégio. Quem é dono do privilégio, quem se beneficia de um privilégio, não vai se mexer para acabar com esse privilégio. Então a gente precisa ter isso claro, né? É a mesma coisa de, né, convencer as raposas a não atacarem o galinheiro, né? Não tem como, né? Então, o que precisa fazer, assim, a gente precisa cada vez mais trabalhar com esses grupos, né, que são menos privilegiados, que são mais discriminados, que são que vivem mais à margem e tal, e dar voz, né, ou dar escuta, né? Porque a gente nem diz mais dar voz, porque eles não estão mudos, eles estão falando, né? Eles estão se expressando aí. A gente é que não ouve. Então, abrir-se para esses grupos, permitir que eles. E também não é permitir. Você vê que o nosso próprio vocabulário ele limita a gente, né? Então, essa organização desses grupos é o caminho. Então, mulheres que começam a se organizar, começam a estudar, começam a ganhar consciência do que é o abuso, das formas de abuso, e começam a se organizar para mudar isso. Esse é um caminho. Grupos de consciência étnica, de consciência social, tudo isso que a gente vê surgir nas comunidades, né? Uma arte que tenha origem nesses grupos, uma cultura que tenha origem nesses grupos. É com o fortalecimento desses grupos que você consegue buscar uma igualdade, né? A outra forma seria você ficar esperando, né, que os privilegiados abrissem mão dos seus privilégios. Mas isso, em milênios de história humana, até hoje, não aconteceu, né?
Então, esses grupos precisam, né, poderem estruturar os seus saberes. Esse é um ponto-chave, assim. Toda a nossa sociedade, quando pensa em conhecimento, quando pensa em estrutura social, pensa nos modelos do norte, os modelos europeus, os modelos americanos. A gente tem que valorizar. Aí você fala assim, não, mas sim, quando a gente olha aqui para o Brasil, tem tanta coisa boa no Brasil, né? O Nordeste é maravilhoso, os índios com tanta sabedoria, tal, não sei o quê, mas a gente olha para isso, mas esses grupos não estão no centro do nosso conhecimento. Então, quando eles chegam, por exemplo, na universidade, eles chegam ou como um objeto de estudo, ou como algo que eu vou lá olhar e descrever, mas eles não são produtores de saberes. E não é que eles não sejam eles em si produtores de saber, eles produzem saber o tempo inteiro. Mas a gente é que não tem ouvido para esses saberes. Então, a gente precisa ir mudando essa nossa postura. Perceber que esses grupos são grupos também produtores de saber. E aí, à medida que eles forem se estruturando, aí eles vão ganhando força e a gente começa a ter uma sociedade mais diversa, mais equilibrada e menos abusiva. E menos abusiva. E aí você vê, né, movimentos nesse sentido. São pequenos movimentos, mas que são significativos. Empresas que querem ser mais inclusivas. Por que querem ser mais inclusivas? Porque percebem na inclusão um caminho de melhora de relacionamentos, de busca de outras soluções, busca de outros saberes mesmo. Então, eu acho que esse é o caminho. Quando a gente pensa, por exemplo, né, numa cena bem concreta, uma cena de abuso de um marido contra a mulher, né, de um feminicídio seria já um extremo, né? Mas uma relação abusiva mesmo, né? À medida que a mulher tiver possibilidade de se fortalecer, de se conhecer, conhecer seus direitos, conversar com outras mulheres, ela começa a se construir, a se posicionar mais firmemente, isso é bom também, para o casal, como um casal mesmo. Essa igualdade, essa busca de igualdade, ela fortalece o casal, se o casal conseguir superar isso. Talvez não com aquele parceiro, talvez com aquele parceiro a coisa já tenha acabado, não sei. Agora, o que a gente percebe também, na experiência clínica, é que, às vezes, você tem, por exemplo, pacientes que tiveram relacionamentos abusivos, conseguiram sair do relacionamento abusivo, entraram num novo, e aí esse novo ganha o mesmo modelo abusivo. Quer dizer, repete a situação de abuso em relacionamentos diferentes. Então, você começa a ver as duas coisas. Primeiro, que há um background social, que o homem pode abusar, ele pode ultrapassar esse limite de consideração pela mulher, porque isso socialmente, de alguma forma, é aceito. Mas você vê também assim que essa mulher também precisaria encontrar formas de fazer valer também o direito e a existência dela ali, para ela não ficar sempre permitindo relações abusivas ali, ou repetindo essas relações. Então, a gente está falando aqui de desconstruções de modelos de relacionamento. Deixar de lado o modelo capitalista, no sentido de abuso de força de trabalho, deixar de lado o modelo patriarcal, desconstruir esse modelo,
né? E também um modelo colonialista, né? Deixar de pensar o nosso país como uma colônia, deixar de pensar, vamos dizer, partes do nosso país como uma colônia, né? Então, criar esses novos saberes ou permitir, né, que surjam esses novos valores, né, ou criar condições para que eles surjam, é uma condição fundamental para que o abuso possa também, enfim, essa relação possa evoluir, possa ser diferente, né? Senão a gente vai estar sempre tratando de um assunto meio que recorrente, né? Que é o que a gente está vivendo agora, né? A gente fala, a gente fala, a gente fala, tem programas, tem uma série de coisas, né? E o feminicídio continua, e as relações abusivas continuam, né? E a discriminação continua, né? E a violência contra esses grupos continuam, né? E a gente não tem conseguido muito sucesso nesse sentido, né? Então eu queria colocar isso, né? Quer dizer, é uma provocação também para o nosso tema, né? Para a gente não ficar nessa coisa muito da doença mental, né? Como se fosse uma coisa daquele indivíduo, né? Então, não, meu marido ele faz isso porque ele adoeceu, porque ele é doente, né? Pode ser, mas não é só. Ele faz isso também porque ele se sente autorizado a fazer, né? Então, quando um grupo de jovens joga combustível e põe fogo num morador de rua, não é só porque eles são doentes, mas é porque eles também se sentem autorizados a fazer, né? Porque eles sabem que, de alguma forma, aquilo tem um significado que tem aceitação social, né? Então, a gente tem muita coisa para conversar a partir daí, né? Qual é a origem do abuso, como é que ele se coloca, né? É, então, é isso mesmo. Então, acho que eu queria falar é isso. A gente tem um tempinho aí vamos para as perguntas e colocações, tal, né? Certo. Bom, antes de dar início às perguntas ao nosso bate-papo, fazendo justiça aqui, né? Em uma das lives uma das postagens que nós colocamos, a gente pediu para que as pessoas nos sugerissem assuntos, né? Temas para as nossas lives. E a Silvia Davi foi quem sugeriu esse tema, né? E você foi assim amplamente indicado para falar sobre ele, né? Pelos seus fãs, que são muitos, né? Tem bastante. Então, o Mega Star aqui, né? Você tem fã-clube, tem tudo. Então, fazendo justiça só a quem nos indicou o tema, né? E uma pergunta que foi muito interessante, que também era minha, né? Agressão emocional também, porque a gente fala muito da agressão física, né? Mas tem aquela agressão emocional, é o comportamento abusivo daquele cara que ele fala para a mulher que a culpa é dela, dele ser grosso, a culpa é dela, ele só é desse jeito por causa dela, né? E aí depois chora, pede desculpa, por que você faz isso? A gente podia ser tão... Quer dizer, sempre ela, né? O problema é sempre o outro. Esse cara também ele precisa ser denunciado se ele não chega às vias de fato? A Jaciane fez essa pergunta. Aí não tem como denunciar porque não é caracterizado crime, né? Então, a denúncia, ela depende do fato criminoso em si, né? Então, se não houve agressão física, e também, assim, agressão moral, né? Por exemplo, né? O assédio moral na empresa é uma forma de abuso, né? Ou, então, aí você, por exemplo, no campo empresarial, organizacional, sim, né?
se ofendeu ou se passou dos limites, das exigências, tal, não sei o quê, sim, é assédio moral, pode denunciar e ir para o campo criminal. Mas aqui parece que a gente está falando de uma questão muito mais sutil, né? Então, aí, vamos dizer assim, é bastante mais complicado, né? Eu acho que tem que se colocar limites, tem que se falar claramente, né? E tem que se combinar, né? Igualdade ali, né? Igualdade de expressão, possibilidade de expressão, né? Porque é recorrente também nas narrativas de agressão física que elas sejam precedidas desse tipo de relação abusiva. Relação abusiva afetiva ou moral, tal, que acabam desencadeando uma relação física, né? Um abuso físico, uma agressão física. Porque basicamente é uma espécie de testagem, né? Então eu vou ver a sua força psicológica, vou ver a sua força pessoal, né, do ponto de vista ético, moral, e se você dá espaço, então aí eu começo a te agredir de outra maneira. Então, vamos dizer assim, essa forma de agressão mais emocional, ela tem que servir como uma espécie de termômetro, de aviso, né, porque ela pode gerar agressão física posterior. Né? Então, não pode ser tolerado eventualmente ali na dinâmica do casal, mas não tolerado eternamente. Tem que bater num limite e esse limite tem que estar claro, né? E falar, ó, passou desse limite, não dá para continuar, porque se permitir que continue, isso vai, porque é basicamente uma relação de poder, né? Entendeu? E eu estabeleço ali um limite de poder. Se você vai me dando espaço, eu vou também tomando esse espaço, né? Então é preciso se discutir isso, sim, porque senão isso pode ser bem problemático mais para frente, né? Sim. Então, o pessoal está falando de dependência financeira também, faz com que a mulher acabe ficando presa ao relacionamento. Você vê que é um circuito, né? A É, mulher vai para o trabalho, o patrão paga menos porque ela é mulher. Aí ela vai para casa e o marido quer mandar mais porque ela ganha menos. Então você tem um circuito que se fecha para manter a mulher num determinado espaço social, que não tem a menor justificativa para a mulher ganhar menos, né? E agora, da onde vem esse modelo, né? A mulher ganhar menos e o marido usar, né, poder econômico para manter uma relação abusiva? Vem dos modelos patriarcais europeus, né? Era assim mesmo, né? O marido ia trabalhar e aí tudo bem, ele, né, podia manter 2, 3 famílias desde que o oficial ficasse preservado ali, desde que ele conseguisse pagar todas as contas. Isso posto, né, o poder econômico ali estabelecido, o resto tudo pode. Né? Então, são essas questões que têm que ser vistas. Né? sim, O sim. orçamento é do casal. Um, né, contribui com uma parte, outro contribui com outra. Né? Então, não Sim. tem também motivo para ter esse abuso. Né? Não há motivo para isso. Né? Bida, assim, tem muitos casos que a gente vê, eu sei que são minoria, mas eu acho interessante a gente expor, e que hoje a gente sabe que existem algumas famílias que tem a mulher ganhando mais que o homem. Né? E acontece exatamente esse caso inverso. Apesar de você falar que isso estatisticamente no nosso briefing você falou que é coisa de 2, 3%, né? Mas é um abuso, existe esse abuso, né? É, Da mulher para o homem, se diz. ao contrário, né? Digamos, a mulher ganha, muitas vezes o homem está desempregado e a mulher é a única renda, né? Então, nesse momento, algumas delas, elas cometem esse abuso, né? Também, elas distratam, enfim, se desfazem. Existem alguns casos, poucos, é óbvio, né? Como você falou, estatisticamente, a gente não vai falar estatisticamente de 2% dos casos, 3% dos casos que acontecem. Mas é importante a gente dizer isso também, que
Existem esses casos. Para esses casos, você já disse também que não dá para denunciar. Por exemplo, nem, tanto do homem para com a mulher, que é a maioria esmagadora dos casos, e o que se faz? Existe uma ajuda psicológica nesse sentido, ou infelizmente não tem o que fazer, pega as suas coisas e... Psicologicamente, né, vamos dizer assim, né, o casal pode buscar uma terapia, né, ou uma ou outra pessoa do casal pode buscar a terapia, né. Mas a grande questão que a gente vê, que é engraçada, é assim, né, que se o homem fica desempregado e a mulher assume o comando financeiro da casa, né, o homem não assume o comando financeiro do fogão, da limpeza, deveria assumir, né? Mas ainda se sente humilhado, né? Quer dizer, não tem essa noção do casal, né? Se alguém, casal, tá trabalhando juntos, tem carreiras. Então, às vezes, carreiras flutuam, carreiras têm oscilações. Né? Então, se a carreira da mulher está indo melhor, então o casal pode se aproveitar disso e crescer, né? Então, claro que hoje em dia tem muito mais pais que cuidam de bebês, cuidam das crianças, cuidam dessa parte da casa, e talvez agora com a pandemia também a gente tenha aprendido um pouco, né, a ficar mais em casa, né, o homem e tal, e talvez isso dê uma estabilizada um pouco, né, nessa questão, né. Mas é como eu tinha te falado mesmo, né? A situação da agressão da mulher como agressora, ela é claro que ela existe, mas não existe com tanta força a ponto de você falar isso é uma questão social grave, né? A grande questão social grave nossa é machismo, patriarcado, essa visão, né? Que existe e tal. Então, se a mulher, ao ganhar mais, ela repete esse modelo, né, talvez também seja porque ainda não conseguimos criar um outro modelo, né, um modelo de participação, de colaboração, né, de projetos juntos, de vida juntas. Né? Eu acho que talvez tenha aí um modelo a ser criado. Né? Certo. Agora, é claro, o tempo todo, né, quando qualquer pessoa que está, né, nessa relação de abuso, né, seja como abusador ou abusado, né, a psicoterapia pode ajudar, né, ao abusador no sentido dele se compreender e perceber que relações mais saudáveis são possíveis e que ele não precisa abusar desse poder enfim, e se, né, para existir, e também para ajudar a pessoa que sofre o abuso, né, a ver que caminhos ela tem também para se fortalecer, para tentar estabelecer outras formas, né, de relacionamento que não sejam essas tão submissas. Né? Então a psicoterapia serve para os dois, né? Baseando sempre nisso, né? Quer dizer, qualquer um que faça psicoterapia pode beneficiar o casal, né? No sentido de buscar novas relações. Né? Isso sempre é possível, né? Agora, às vezes não fica claro assim, né? Quer dizer, tá, mas melhorar o quê, né? É melhorar na capacidade de autonomia. Então, o casal tem que buscar isso. Somos juntos, mas somos autônomos, somos livres. Né? Eu estou junto com você porque eu quero, e você está junto comigo porque você quer. Né? Então, é fundamentalmente uma escolha, não é uma condição. Né? Quer dizer, a gente precisa ir rompendo com esses modelos. Né? Eu estou com você porque eu acredito em você. Você está comigo porque você acredita em mim. Né? Não porque existe algum outro tipo de vínculo baseado no poder ou na violência, ou no dinheiro, ou no status social, ou na opinião dos outros que nos mantém juntos. Não deve ser isso. Então, a psicoterapia ela vai ajudar no sentido de criar relações mais autônomas, livres, criativas, porque é aquela coisa mesmo, sabe aquele modelo, né, que, enfim,
todos nós crescemos, né? Esse modelo, né? Casou é para a vida inteira. Aí você olha para o casal está emburrado, aquele casal não é mais criativo, é um casal chato, aquela vida é um negócio terrível, né? Uma cruz para se puxar, né? Não dá mais, né? Não dá mais, porque hoje a pessoa tem 70 anos, ela pode recomeçar a vida, ela tem 80 anos, ela tem um monte de coisa para fazer. Não dá. Né? Então, você começa a ter modelos diferentes, modelos novos de relacionamento. Né? Do tipo assim, ó, parceria dá para ser para a vida inteira, desde que cada um, né, cada uma das partes consiga crescer, consiga ser, né, em si melhor, né, usar aquela relação para ser mais criativo, mais feliz, né, para crescer, né? Nenhuma relação que diminua, né, alguém que participe dela é boa, né? É a mesma coisa quando a gente fala de outras relações sociais, né? Por que o diferente me incomoda, né? Então, antigamente falava assim que era questão de mercado de trabalho, até pode ser, né? Mas nem sempre, às vezes é uma questão mesmo de preconceito, né? De moralismo, né? De uma interpretação completamente errada, né? Da religiosidade, né? É uma desconsideração pelo humano que o outro representa. É isso que a gente tem que superar. Todo ser humano é digno, assim como eu sou digno, todos são dignos. Então, eu não posso me submeter a aceitar qualquer tipo de indignidade como algo natural. Não é natural. Né? Não é natural. Me diga uma coisa, Bido, o agente abusivo, ele se recupera? Existe chance dele se recuperar, dele mudar? Ou o cara é um caso perdido? Não. Sempre existe chance dele mudar. Né? Sempre existe chance. Né? Aí você tem uma coisa assim, né? Quando você vai falar de alguns autores, tal, vão dizer assim, bom, há um vínculo afetivo, né, dessa pessoa com a sociedade, com o grupo social de maneira geral, né, e quando esse vínculo é rompido de maneira muito profunda, em que o outro passa a não confiar mais nas suas referências, no seu grupo social, tal, aí você cruzou uma fronteira difícil, difícil, né? Quem fala muito bem sobre isso é um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott. Ele tem um livro chamado Privação e Delinquência. Ele explica muito bem, né? Ele diz, ó, toda atitude antissocial, ela tem um fundo de provocação do ambiente a favor de um estado de inteireza. Quer dizer, é o ser procurando ser mais íntegro, mais inteiro. Então, ele provoca o ambiente no sentido de ver se o ambiente é capaz de dar esse suporte. E ele pode se decepcionar com o ambiente uma vez, duas vezes, três vezes, mas vai chegar uma hora que ele vai desacreditar. Quer dizer, a hora que um ser humano desacredita na humanidade como valor, aí fica difícil voltar. Então, dizer, mas não tem bandido, não tem gente que não tem jeito? Tem, claro que tem. Mas não é a maioria. Isso A consola. maioria a maioria está aprendendo, a maioria está aí, a maioria pode se rever, a maioria pode mudar, todos os vínculos podem ser melhorados, todas as relações podem ser melhoradas. Mas algumas pessoas realmente rompem um limite afetivo interno mesmo, ele desacredita em si e no outro. Aí voltar desse ponto é muito mais difícil. Existe algum agente abusivo que chega procurando ajuda, por exemplo? Num Desculpa, cortou um consultório? pouquinho, eu não entendi o início da pergunta. Um Existe o agente quê? abusivo, o abusador, né? O agente abusivo do relacionamento, ele chega a procurar ajuda com um psicólogo, um psicanalista? Existem Sim, sim, muitos chega. casos ou infelizmente é muito pouco? Ah,
Então, número aí é difícil porque a gente tem a questão do sigilo, a gente não sabe exatamente Não tem quem. registro. É, É, mas sim, pela minha experiência, sim, falar, olha, eu tenho tido relacionamentos que parte disso, eu perco a cabeça, eu estou a ponto de fazer alguma coisa, tem como trabalhar? Claro que tem, isso é claro que tem. positivíssimo. Isso é muito bom, é uma Sim, esperança, né? sim, sim, é uma esperança, sim. O ser humano sempre tem esperança. Sempre, né? Eu sou um esperançoso incorrigível, né? Eu tenho muita fé. É, Vido, nós estamos, faltam 4 minutos para o fim da nossa live. Tudo que é bom voa, né? Eu sempre Boa, né? digo, eu tenho Boa. tido privilégios assim de todos os meus convidados, quando eu bato o olho no relógio, já está dando 9h20, 9h25. Então, eu gostaria de, já começando, te agradecer pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente, por você trazer tanto conhecimento, nos fazer pensar, né, nos fazer refletir sobre esse assunto que é tão complicado, né, tão espinhoso, como você disse no início, né? Então, eu queria te agradecer e queria que você fizesse as suas considerações finais. Tá bom, olha, eu que agradeço, eu sempre acho demais, assim, as pessoas estarem juntas e quererem conversar e falar, eu acho isso muito, muito bacana, né? Quero agradecer todo mundo que veio, que disponibilizou o tempo, né? Você fala, eu fui lá para ouvir o Bido, mais do que isso, né? Você foi lá para estar com a gente, né? E hoje tempo é um presente muito raro, muito valioso, né? Sim, Então, sim, alguém que se dispõe a dar uma parte do seu tempo, né, para o verdade. outro é uma coisa maravilhosa. Então, eu sempre agradeço muito, né? É isso aí. Tá? Dizer para os meus alunos que eles tenham boas férias, que eles curtam a vida, que eles se preocupem menos, né? Se preocupem com aquilo que precisa, né? Se preocupar mesmo, né? Que eles lutem, né? Tem que lutar, tem que lutar. O mundo pode melhorar, a coisa pode melhorar, mas não com passividade, não com falta de criatividade, né? Tem que lutar, né? Então, e agradecer de novo a oportunidade que todo mundo que está aqui reunido, né, proporcionou para todos nós. Fomos nós que nos reunimos, né? Então, não tem um que proporciona. Todos nós nos reunimos, estamos aqui conversando. Então, isso é fonte do nosso desejo de estar juntos, né? Maravilha. Agradeço bastante novamente. Para o fã-clube do nosso querido Bido, ele vai estar de volta aqui no dia 20 de julho, né, Bido? Já vamos fazer a nossa propaganda falando de culpa. Né? Nós já fizemos aqui uma live falando sobre o tema há um tempo atrás, e eu acho interessantíssimo a gente ouvir vários pontos de vista, né, sobre o tema, e um complementando o outro, é claro, eu acho que vai ser muito rico. Então, no dia 20 de Você julho, dia 20 de julho, né? 20 de Ah. E julho, hoje, quem não assistiu, pode ver a gravação onde, Ronaldo? Explica para o nós vamos, pessoal aí. muito bem lembrado, esta live vai ficar gravada no IGTV, aqui no nosso Instagram, e vai também estar no YouTube, Ronaldo Osório. Tá? A gente vai deixar lá gravado. Eu vou passar o link para o professor depois, logo que a gente subir o vídeo. E eu vou colocar no Facebook também, Ronaldo Pedro Osório. Para quem quiser acompanhar, o link vai estar lá, é só copiar o link e pode assistir quando quiser. Ok? E no nosso IGTV aqui no Instagram. Dia 20 nos vemos, professor, muito obrigado. E também Obrigado. uma overdose de família Vida, porque no dia 27 temos a Júlia, né, aqui conosco, falando se nós já aprendemos a nos amar. É um tema também muito importante, né? Porque muitas vezes, se a Dia pessoa 20 num vai relacionamento vir abusivo, né? Olha a responsabilidade, né? Se a pessoa num relacionamento abusivo, se ela se ama, ela toma providências, né? Se ela olhar para si mesma com mais amor, ela consegue tomar uma atitude, né, nesse sentido.
Então, que é um bom primeiro passo. é isso aí. Muito obrigado, uma grande noite a todos nós e até a próxima oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado você. Tchau, tchau. Tchau.